Agora, não tem como falar de rentabilidade sem a gente estudar os riscos. E aí, para a tua prova, muita atenção, porque riscos não são difíceis, mas é cheio de pegadinha na hora da prova. Então, o risco é a probabilidade de uma rentabilidade diferente do esperado. Esse retorno pode ser maior ou menor do que se espera. Muita gente acha que o risco acontece só quando cai, só que não é assim. Olha só. Olha só, teu fundo de investimento tinha uma média de 2%. Aí em janeiro ele rendeu 2,5%. Fevereiro rendeu 1,5%. Quando foi março, rendeu 5%. Por que você acha que em março rendeu 5%? Obviamente porque ele correu mais riscos. Porque a gente já sabe que onde tem mais risco, eu vou esperar mais retorno. E onde tem menos risco, eu vou esperar menos retorno. Então, a maioria das pessoas falam assim, perdeu porque correu risco. Tá, mas se ganhou também foi porque correu risco. Então, definição de risco é a probabilidade de uma rentabilidade diferente do que você espera. Essa rentabilidade pode ser maior ou menor do que você espera. Isso é risco, tanto para mais quanto para menos. Um exemplo que eu dou muito é o seguinte. Por que você sairia do seu banco hoje ganhando R$ 5.000? Por que você sairia do seu banco hoje ganhando 5 para ganhar 9 em outro lugar, em outro banco? Por quê? Porque você vai correr mais risco. Aonde você está, você já sabe sistema, você já conhece a tua carteira, você já conhece as pessoas. Agora você vai para um lugar onde você não conhece ninguém, você não conhece os clientes, não sabe mexer no sistema, vai ter que aprender tudo de novo. Então, só faria sentido você correr mais risco em função de um maior retorno. Agora, se você fica no lugar onde você está, é porque você está com menos risco, porque você já sabe como faz, já está acostumado. Então, lembra sempre disso. Para correr mais risco, você vai querer mais retorno. No Brasil, a taxa livre de risco é a taxa que não possui o risco de crédito, o risco do calote. Os ativos que mais se aproximam dessa condição são os títulos públicos federais. Galera, olha só, não existe zero risco. Não tem nada que seja zero risco. Você não elimina risco, você apenas reduz risco. Reduz risco. Se a tua prova trouxer qualquer alternativa falando que é possível eliminar o risco, está errado. Risco nunca é eliminado. Risco é reduzido. E a prova vai trazer. Tal fulano conseguiu eliminar o risco. Errado. Não existe eliminação de risco, certo? E se a gente for pensar em risco, a gente tem investimentos privados e a gente tem investimentos públicos. A gente estudou os títulos públicos federais e a gente viu um exemplo de privado, o CDB, por exemplo. Qual dos dois investimentos tem mais e menos risco? No Brasil, a taxa livre de risco, que não possui risco do crédito, risco de calote, o ativo que mais se aproxima dessa condição são os títulos públicos. Então, a essência é o seguinte, título público federal tem menos risco entre todos. Ele é o mais próximo do zero, mas não é zero, é o mais próximo. Então, se a tua prova te perguntasse qual título deveria te dar mais retorno, uma LFT ou um CDB? Qual dos dois tem que dar mais retorno? O CDB, porque o CDB ele é um título privado. É mais fácil um banco quebrar do que o governo quebrar. Então, entre um CDB e um título público federal, o título privado deveria te dar mais retorno em função do seu maior risco. Em função do seu maior risco. E o título público deveria dar menos retorno em função do seu menor risco, tá? Então, essa lógica tem que ficar claro. Parece óbvio, mas você tem que saber. E o primeiro dos riscos que a gente estuda é o risco de crédito. Quando a gente fala de risco de crédito, o que é o risco de crédito? Esse C aqui de risco de crédito, ele é o C de calote, tá? Então, o risco de crédito é o risco de calote. Todas as vezes que falar se esse investimento possui ou não risco de crédito mais alto ou mais baixo, risco de crédito a gente está falando sobre a possibilidade de não pagamento da dívida ou recebimento do investimento. É um conceito de solvência versus inadimplência. Olha só, quando eu digo que uma instituição ela tem solvência, significa que ela tem
grana. Se eu falar que uma instituição ela é insolvente significa que ela não tem grana, certo? Então, se a prova falar uma instituição está insolvente, se ela está insolvente, ela está sem dinheiro. Se ela está sem dinheiro, ela vai te oferecer o risco de crédito, porque ela pode te dar um calote. Se a instituição tem solvência financeira, significa que ela tem grana. Então, aqui você corre baixo risco de crédito. Agora, essa instituição ela está inadimplente. Inadimplente significa que ela está atrasou. Ou seja, significa que ela pode te dar um calote. Então, o risco de calote, risco de crédito, a gente vai falar muito sobre a capacidade financeira da empresa. Então, reflete a capacidade de honrar seus compromissos. Capacidade de honrar os seus compromissos financeiros, tá? Então, a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros vai dizer em relação ao risco de crédito. Aí eu dei o exemplo, ó. Ao comprar um CDB de um banco não sólido, o cliente está sujeito ao risco de crédito no valor acima de 250 mil, caso o banco quebre. Então, se a tua prova trouxer que o fulano comprou um CDB, lembra que a gente estudou? Olha só, o cara tem 290, o cara tem 300 mil no CDB. Ele corre risco de crédito? Aí você vai falar, o CDB tem FGC, Douglas, então ele não corre. Ele corre no que passar de 250 mil. Então, 300 menos 250 mil, ele vai ter 50 mil de risco de crédito. Tá? Então, esse aqui vai ser o risco dele. Então, o risco de crédito vai sempre trazer essa relação de qual que é a probabilidade de você não receber. Vou te dar um exemplo. O risco de crédito ele vai ser medido, por exemplo, quando a empresa consulta o teu score no Serasa. Então, por exemplo, vai de 0 a 1.000 pontos. Se você tem o score 700, teu risco é quase baixo. Se você tem o score 900, teu risco é mais baixo ainda. Mas se você tiver o score, por exemplo, 300, o seu risco é alto. Então, aqui vai ser determinado qual é a taxa de juros que você vai pagar. Se o teu score é de 300, você vai pegar um empréstimo, taxa de juros, por exemplo, de 6% ao ano. Ah, se o teu score for 900, taxa de juros de 4% ao ano. Ah, se for 700, vamos colocar 4,5% ao ano. Por quê? Aqui existe mais risco. Então, a instituição financeira ela vai ter que cobrar mais caro. Ah, aqui você tem menos risco, menor risco. Então, a instituição financeira pode cobrar de você mais barato. Então, o risco de crédito está associado à inadimplência, insolvência, incapacidade de honrar os compromissos, sempre associado com a chance da instituição financeira quebrar. Lembrando que não só a instituição financeira, né? A gente pode falar de título público federal, que é o que mais se aproxima do zero risco, que o governo é o último que quebra. Os privados vão ter maior risco de crédito do que os títulos públicos, e aí você vai analisar, por exemplo, entre um CDB e uma debênture, qual dos dois tem mais risco de crédito? Lógico que a debênture, porque ela não tem FGC e a empresa pode quebrar mais fácil do que um banco. Então, aqui tem mais risco na debênture. No CDB, tem menos risco. Você só investiria na debênture se você tivesse uma taxa de juros muito melhor do que no CDB. Tá? Então, você tem que analisar isso dentro da prova para poder entender qual que é o melhor. Continuando. Títulos públicos possuem menor risco de crédito, como eu disse, pois a chance do governo quebrar é menor do que as instituições privadas. Lembra? Entre público e privado. Quem vai quebrar primeiro? O privado. Porque o governo é o último que quebra, porque se o privado quebrar, o governo vai quebrar depois. Mas o governo nunca quebra sem o privado quebrar. A ação não possui risco de crédito, pois o acionista é dono. Ele pode tomar prejuízo, não o calote. Como que vai vir na prova? Vai vir desse jeito aqui, ó. Fulano investiu num CDB e ação. Qual o risco que ele está correndo? Aí vai estar lá assim, CDB. Aí vai estar risco de crédito, risco de mercado, que eu vou te explicar já já, risco de liquidez e ação. Aí vai estar risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez.
Ou vai estar lá B, CDB, vou repetir, né? Crédito, mercado e liquidez, e vai estar lá ação, risco de mercado e liquidez. Ah, não, crédito, mercado e liquidez, todos têm. Não, tá errado. Por quê? Porque o CDB tem risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. A ação não tem risco de crédito, só tem de mercado e de liquidez. Você não toma risco de crédito na ação, porque a ação você não está emprestando dinheiro esperando receber de volta. Na ação você é dono. O dono tem lucro ou prejuízo. Então, quando você toma prejuízo, não foi um calote, porque você é dono junto. Então, você não pode esquecer que a ação não possui risco de crédito. Quando a gente fala de risco de crédito, a gente vai lembrar do conceito de risco versus rating, que é dentro da análise do Serasa ali que eu te expliquei. A questão é que o rating a gente vai usar para a pessoa jurídica. Então, por que é importante eu entender? Porque o rating é a nota de classificação de risco. Eu expliquei lá nas debêntures. Quanto melhor o rating da empresa, ou seja, quanto melhor a classificação de bom pagador, melhores as taxas de juros para ela. Quanto pior a classificação, piores serão as taxas para ela. Exemplo, uma empresa que tem rating AAA tem taxa de juros menores do que uma rating BBB. Então, vamos analisar isso aqui. Primeira coisa é o seguinte, você entender qual que é a lógica do rating. Começa A e A. Essa daqui é o melhor de todos, melhor pagador. Então, quando você olhar dentro lá do histórico da instituição e falar, não, essa empresa aqui é o AAA, a gente chama de AAA, tá? AAA, A em inglês, né? Então, ela tem 3A, melhor pagador. Depois fica AA, depois é o A. Aí, vai caindo. B, B e B, B e B e B. C, 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 C. E aí, D, 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 D e D. D já é default. Default significa calote. Então, a empresa que tem rating D, ela já deu calote. Então, naturalmente, aqui é o pior pagador. O que a tua prova vai perguntar? Ela vai dizer o seguinte: João comprou uma debênture de uma empresa que era rating B no ano de 2023. Em 2024, ela virou B. O que vai acontecer? O que João espera? João pode esperar o que na sua debênture? O que? Perceba, gente, ó, ela era em 2023 BB. Em 2024, a empresa virou BBB. Ou seja, o que aconteceu com essa empresa? Ela melhorou o risco. Ela melhorou o risco. Ou seja, ela melhorou a classificação. Se ela melhorou o risco, o que vai acontecer? Vai reduzir os juros. Vai reduzir os juros da debênture. É mais ou menos assim, olha, em 2023 você era BB empresa. Então eu quero de você 2% ao mês. Aí em 2024 a empresa falou, João, agora eu sou BBB. Então eu melhorei, cara. Eu vou ter que te pagar menos. Então eu vou te pagar agora 1,8% ao mês. Ou seja, quando a empresa melhora a classificação de risco, ela vai reduzir os juros que ela pode pagar para o João. Porque ela te fala, João, eu estou te oferecendo menos risco, cara. Então, a gente pode fazer uma repactuação. Repactuação significa uma troca de taxas de juros. Da mesma forma, imagina que em 2025, essa empresa vira C. O que o João vai querer? Ó, de BBB, ela caiu para C, cara. Ou seja, ela piorou. Ela piorou. Se ela piorou, significa que tem mais risco. E se tem mais risco, o João vai falar, cara, você tem que remunerar minha debênture melhor. Então, em 2025, você vai ter que me pagar 4% ao mês, por exemplo, para eu continuar te emprestando. A prova vai te trazer isso. Você, primeiro, precisa entender isso aqui, que é o rating. E aí, quanto mais letras e no topo do alfabeto, melhor. A é a primeira. Então, 3A é a primeira, 2A e A. B, 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 B e B. E por aí vai. Agora, só não confunda. Se eu te perguntar, por exemplo, qual que é melhor? Uma B, uma C, C, C e uma B. Qual delas que é melhor? Não caia no erro de falar, pô, tem 3C, cara, é muito melhor. Lógico que não. Por quê?
O B, ele vem antes. Então, o B é melhor do que uma que tem 3C. Porque olha aqui a escala, ó, B é melhor do que tem o 3C. Tá? Então, é simples o rating. Na pior, desenha na folha para você não se confundir. E aí, o último exemplo para fechar isso aqui, pode ser que a empresa era B, 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 e aí ela virou A. O que vai acontecer? É só você pensar. Ela tinha 3 Bs, aí ela virou A, ou seja, reduziu o risco. Reduziu o risco. Se reduzir o risco, vai reduzir o retorno que ela vai dar. Então, vai reduzir também o retorno. Então, reduz o retorno para o investidor, tá? Porque o investidor sempre vai olhar para o risco da empresa. Então, se a empresa era BBB, ela, digamos que ela pagava... caramba. Ela era BBB. E aí, depois ela virou A. Digamos que aqui ela pagava 2% ao mês. Agora ela virou A, reduziu o risco. Então, ela pode pagar 1,5% ao mês no novo contrato que ela fizer. Né? Aquele contrato que ela fez, mantém. Mas na hora que ela for renegociar, ela vai falar, João, agora eu sou A, cara. Vou te pagar só 1,5%. Fala, não, beleza. Faz sentido. Porque você reduziu o risco. Agora, se ao invés de A ela virasse C, o João ia falar, cara, vocês aumentaram. Então, agora eu quero 3% ao mês, tá? Então, tem que analisar. Quanto pior o risco de crédito, pior o rating, pior o risco. Quanto melhor o rating, melhor o risco. O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque, obviamente, você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. A apostila de conteúdo atualizado e a apostila de simulados por módulos, essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes. E a apostila de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir. Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou do celular e o aplicativo pelo seu celular. Suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado e o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva, clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora, e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!